Deus seja louvado para sempre e eternamente. Seja bem-vindo a este canal para ouvir mensagens de reflexão baseadas exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Nós não queremos surfar, nós queremos mergulhar na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar a todos em forma de reflexão sobre o seguinte assunto, o seguinte tema: decisões que garantem o sucesso. Antes disto, eu somente desejo aproveitar a oportunidade para informar que, se você mora nos Estados Unidos, a sua oportunidade para aproveitar e adquirir este novo livro. Acaba de ser lançado, faz menos de um mês que saiu da gráfica, está disponível no momento para as pessoas que vivem nos Estados Unidos, a partir de fevereiro para as pessoas que estiverem em outros países. O título deste livro é Dicionário de Fatos, Informações e Curiosidades Bíblicas. São 3.000 verbetes, 3.000 itens aqui abordados. Vamos ao nosso tema de hoje, decisões que garantem o sucesso. Amados irmãos em Cristo, o livro de Josué, sem favor algum, é um dos mais respeitáveis, extraordinários e exuberantes livros da Bíblia Sagrada. Todo cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano o livro de Josué. Depois de Deuteronômio, livro no qual Deus está repetindo para uma nova geração os princípios espirituais que havia estabelecido, os quais ficaram consolidados nos livros de Êxodo e Levítico, entra o livro de Deuteronômio com a nova manifestação de Deus, trazendo a sua lei e os regulamentos para o povo de Israel, para uma geração que não havia saído da terra do Egito. Pois bem, hoje temos diante de nós o livro de Josué, e Josué, o homem que servia a Deus fielmente durante um longo período, compreende que chega o tempo de encerrar o seu ministério e prepara-se para despedir-se do povo a quem liderara com muita eficiência, tornando-se, na verdade, um grande campeão. A Bíblia fala que ele chegou a derrotar pelo menos 21 reis. Algo notável, algo magnífico, algo extraordinário, coisa para quem serve a Deus. E Josué está se dirigindo agora para uma outra geração. A primeira geração era que estava no Egito, e saiu do Egito e morreu durante a travessia do deserto. A segunda geração foram as crianças que saíram do Egito, cresceram durante a travessia, os que nasceram durante a peregrinação. Mas agora nós temos uma outra geração, que é a geração que estava surgindo em Israel diante da liderança de Josué. Josué, então, faz uma bonita recordação, apresenta um relatório sucinto, porém bastante enfático e positivo, sobre o que Deus havia feito anteriormente, desde a época em que tirou Israel do Egito, em que tratou de consolidar a sua presença, o seu favor e a sua proteção a Israel durante 40 anos, os anos que se seguiram, os quais já sob a administração de Josué foram anos de muitas conquistas e muitas vitórias. Agora a pergunta é, e o futuro, como será? Hoje, dia desta gravação, 30 de dezembro de 2023. Sempre nós estamos pensando em perguntas como esta quando chegamos ao final do ano. E o futuro, como será? Então Josué está apresentando algumas ideias, está estabelecendo alguns princípios, está formulando algumas premissas que deviam ser observadas por Israel para os próximos anos. E o futuro, como será? O futuro será o resultado das nossas decisões tomadas no presente, quando nós valorizamos as lições do passado. Josué, capítulo de número 24. Vamos ver o que diz o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade.
E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Estas são as primeiras decisões que Josué está propondo para aquela geração que iria perder a sua liderança, posto que ele deveria morrer não muito tempo depois. Número 1, a decisão de temer a Deus. Número 2, a decisão de servir a Deus com sinceridade e em verdade. Número 3, a decisão de abandonar toda forma de idolatria. Deitai fora os deuses. E, finalmente, a quarta decisão é a repetição da segunda. É a mesma, portanto, servir ao Senhor. Ninguém terá sucesso na vida como servo de Deus se não temer ao Senhor, se não lhe servir com sinceridade e com verdade, e se não abandonar por completo as práticas da idolatria. Agora, o versículo seguinte, versículo de número 16, diz o seguinte: Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Antes de trazer um pensamento sobre o versículo 16, eu quero lhe pedir a gentileza de observar a decisão que o próprio Josué tomou. O líder está sugerindo ao povo que tome decisões, mas ele próprio tomou a sua. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Agora, não desejando ser muito exaustivo, eu quero firmar os meus últimos pensamentos no versículo de número 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Esta é uma declaração coletiva. Esta é uma declaração que pertence a Josué, que pertence aos líderes, que pertence aos anciãos, que pertence aos escribas, que pertence também ao povo. Essa é uma decisão para todos aqueles que servem ao Senhor. A decisão de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Amado irmão, amada irmã, não ponha ninguém no lugar de Deus na sua vida. Isto é idolatria. Amada irmã, amado irmão, proponha servir ao Senhor com sinceridade, em verdade, com fidelidade, com lealdade, enquanto viver aqui na terra. A recompensa que teremos amanhã é o fruto de nossa fidelidade e de nossa sinceridade hoje. Josué está dizendo para todos nós que nós precisamos rever os nossos conceitos de compromisso com Deus, reavaliar a nossa posição de submissão ao Deus eterno e de oferecer novamente, como se pela primeira vez, o trabalho da nossa fé, o fruto do nosso amor, o resultado da nossa esperança, e trabalhar para o Senhor, e servir a Deus. E amar não apenas amar a Deus, amar a palavra de Deus, mas amar também os ministros de Deus, amar a igreja a que nós pertencemos, amar a obra de Deus de maneira apaixonada e amar também os perdidos, no sentido de que esse amor resulte na eficaz obra de evangelização. Eu os convido a refletir sobre Josué, capítulo 24. Eu lhe pediria, se for possível, não deixe que o ano termine sem ler todo este capítulo. É extraordinário. Decisões que garantem o sucesso. Temei ao Senhor. Serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses e servi ao Senhor. E ele, então, consolida este apelo com o seu próprio testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais efetivo. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais devotado. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais piedoso. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais espontâneo. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais espiritual.
Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais reverente. Que o próximo ano seja um ano de serviço muito mais produtivo, para a glória de Deus e para a edificação de nossa própria vida. Receba de Deus as bênçãos que precisa e as bênçãos que deseja. Que a graça do Senhor seja abundante na sua vida, seja abundante na vida da sua família, da sua igreja e do seu ministério. Deus a todos abençoe. No nome extraordinário e santíssimo, bem-amado e eterno, de nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.